Meus queridos irmãos e amigos, é maravilhoso, né? Essa tarde que estivemos juntos aqui, essa boa comunhão, poder conhecer irmãos aqui da região, rever outros, e tanto eu quanto meu pai, nós estamos com o nosso coração cheio de alegria por esses momentos que o Senhor Deus tem proporcionado de estar com os irmãos aqui. Nós agradecemos mais uma vez por esta oportunidade. E a nossa oração é que realmente, não eu, mas o Senhor, continue falando em cada coração que está aqui nesta noite. Antes de nós trazermos a mensagem aqui, tem um convite para fazer para vocês, tá? Tem bastante gente aqui de diversas regiões, mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para vocês levantarem a mão, tá bom? Quem aqui alguma vez já esteve lá no encontro missionário da ID em São Paulo? Levante a mão, por favor. Tá bom, número bom, né? Mas tem muita gente que não levantou a mão, pode ser que não conheça lá. E talvez tem gente que não conheça São Paulo capital também, né? Não quer dizer que você vai descer em São Paulo e já vai ser assaltado. Calma, não é bem assim não. Não é bem assim não, o Senhor protege, né? Mas eu tenho esse convite para trazer para vocês, do Ministério ID, que muitos irmãos aqui conhecem. Nesse ano de 2026, o Ministério da ID está completando 50 anos de trabalho. Eu não tenho 50 anos, né? Não estava lá no início. Mas os irmãos sabem, principalmente os irmãos, entre aspas, mais experientes, né? Para não falar mais velhos, né? Irmãos mais experientes sabem desse trabalho que foi iniciado há muitos anos atrás, e há muitos anos também coordenado pelo nosso irmão, saudoso irmão Jairo Gonçalves e muitos irmãos, né? E graças ao Senhor que podemos chegar nessa época. Agora, irmão Jairo está com o Senhor, irmão Jaime está com o Senhor, irmão Henry King está com o Senhor, e boa parte daquela geração já está com o Senhor. E nós precisamos dar continuidade, irmãos, mesmo em meio às nossas limitações, mas precisamos continuar, porque o Senhor é o Senhor da obra, amém? Ele é o Senhor da obra, e é Ele que vai nos ajudar, vai nos sustentar. Então nós temos, de alguma maneira, participado, apoiado o Ministério ID, e é claro que nós precisamos das orações dos irmãos, porque esse trabalho, como foi feito até aqui, depende unicamente do Senhor, e nós queremos incentivar os irmãos aqui de Franca, tá? E de outras localidades que estão aqui. O Emanuel me contou ontem que teve época que juntava ônibus aqui, Franca, São Joaquim da Barra, o pessoal ia em peso para lá. Então fica o convite para dia 17 de outubro, vocês fazerem uma visita para nós ali em São Paulo e participar do encontro missionário ID, tá bom? Deixa anotadinho na sua agenda aí. Quando estiver chegando na época, nos dá um alô. Tá indo o pessoal de Franca, tá indo o pessoal de Uberaba, que o Alexandre sempre está lá. E que bom poder rever o Alexandre aqui nessa tarde com a sua família. Nosso irmão que está na linha de frente, vamos assim dizer, ele precisa das nossas orações, do nosso apoio. Nós louvamos ao Senhor pela vida dele e da família do nosso irmão. Mas então, que você possa reservar esse dia para estar com a gente lá. Bom, nós já preparamos aqui 2 pregadores, né, que é conhecido de vocês, né? E aí a gente pensou assim, vamos tentar trazer não vou falar mais velhinho, né? Vamos trazer um mais experiente e um experiente, um mais cabeça branca e o não cabeça branca, né? Então nós vamos ter lá nesse encontro o nosso querido irmão Gabi, que já está com a idade abençoada, tem as suas limitações físicas, né? Mais de 80 anos. E nosso irmão ainda tem a disposição de estar com a gente. E vamos também ter o nosso irmão João Batista, ali de Curitiba. Os nossos irmãos serão os preletores. Além dos relatórios, o momento de louvor, o momento de missões que nós podemos aprender e sermos desafiados pelo Senhor. E também o momento de louvor, tá? Então que você possa reservar essa data e estar com a gente ali no Encontro Missionário ID, comemorando 50 anos deste ministério.
Irmãos, ontem nós falamos um pouco sobre oração. Estamos pensando sobre vida cristã. E no estudo da tarde falamos sobre família. Uma família que caminhou pela fé, que não ficaram amedrontados, mas avançaram. E agora, nesse último momento que vamos ter aqui, eu gostaria de meditar com os irmãos na biografia de um homem, na história de um homem. E esse homem, ele foi o maior evangelista, o maior plantador de igrejas, o maior missionário da sua época. Eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre a história do apóstolo Paulo. Nós vamos mergulhar em alguns minutos nessa história maravilhosa deste homem chamado Paulo. Você conhece muito bem a história de Paulo, e quando a gente começa a pensar, a gente vê que não tem nenhum escritor tão conhecido como os escritos de Paulo. Quando você pensa na história dos imperadores romanos, não tem nenhum imperador romano que seja tão conhecido, tão longevo quanto a história deste homem romano que foi o apóstolo Paulo. E nós estamos em 2026, nesse exato dia aqui, nós vamos pensar mais um pouco sobre a história deste homem. E a minha oração, irmãos, para esses momentos que vamos passar aqui, é para que você nessa noite possa pensar na vida cristã deste homem chamado Paulo, e que possa ser um incentivo para você avançar na obra do Senhor, na sua igreja local. Possa ser um grande incentivo, novamente, eu repito, para que possamos pensar na história das igrejas, dos irmãos que deram a sua vida, para que pudéssemos chegar até aqui. Vamos ler o versículo que nós lemos ontem, Filipenses capítulo 1 e versículo 20, a parte B. Eu gostaria de repetir esse versículo porque ele toca profundamente a minha alma quando eu penso na vida de Paulo. Filipenses capítulo 1 e versículo 20, a parte B. Paulo vai dizer assim: antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Que expressão maravilhosa, uma expressão pesada, responsável, e que é uma expressão que nós podemos memorizar quanto à vida do apóstolo Paulo. Quando a gente pensa na biografia de alguém, a biografia sempre tem início, meio e fim. Então vamos pensar um pouquinho no início da vida deste homem. A pergunta que eu faço para nós refletirmos nesse momento é: quem foi Paulo ou Saulo antes de ele conhecer o Senhor Jesus? Sem sombra de dúvidas, Paulo, ele foi um terrorista. Terrorista? A gente vê os escritos dele, são escritos maravilhosos. Pensei que ele tivesse nascido num lar cristão. Não. Paulo, ele foi um perseguidor, um terrorista. E aqui eu já quero que você comece a pensar como que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele transforma o homem. Aonde esse homem estava, para onde nós conhecemos a sua história. Irmãos, Paulo, ele, antes de encontrar-se com o Senhor Jesus, ele odiava o nome de Cristo. Paulo não aceitava que aquele homem pobre, nazareno, que foi crucificado naquela cruz, fosse o Messias. Ele não aceitava isso. E a Bíblia vai dizer que Paulo, ele era um fariseu fanático. O seu fanatismo era tamanho que a Bíblia vai dizer que ele exterminou, ele deu consentimento para matar muitos cristãos.
Agora não pense você que Paulo ele era um homem qualquer, não. A Bíblia vai dizer que ele era um erudito. Paulo era um poliglota, falava outros idiomas, e ele era um cidadão romano. E você sabe muito bem o que era Roma naquela época, né? Se hoje Estados Unidos, China são grandes potências na nossa geração, Roma era a potência daquela época e Paulo era um cidadão romano. E esse homem então, ele tinha todas as características e ele tinha a autoridade na mão para ele perseguir, para ele matar aqueles que se chamavam cristãos. Certa vez, Paulo escreveu para Timóteo, em 1 Timóteo 1:13, ele disse para Timóteo assim: Timóteo, eu era um blasfemo, eu era um perseguidor, eu era um insolente. Você quer ver como é que Paulo ele era um homem sanguinário? Leia comigo Atos capítulo 26, é bom a gente ler, né? Para a gente relembrar um pouquinho, quem era esse homem? Acho que vai ser projetado aqui, mas Atos capítulo 26, o versículo 9, olha o que Paulo diz, quem era ele? Atos 26:9 diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Observe, contra o nome de Jesus. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei, matei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matava. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Era um perseguidor, um homem terrível. Agora, veja como ele era um homem cruel. Volte algumas páginas, Atos 22,